Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. No vídeo de hoje eu compartilho com vocês um pouco das minhas experiências no mercado de trabalho. Bora lá? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Se puder deixar um pontinho, qualquer coisa aqui para dar aquele engajamento legal no vídeo, super agradeço. Bom, pessoal, para quem é meu inscrito aqui do canal já há um tempo sabe que eu já tinha gravado vídeo sobre epilepsia e mercado de trabalho, mas, gente, eu tava muito no começo, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que, não que faltou informação, mas talvez um pouco mais de habilidade com a câmera, com o cenário e até com as palavras mesmo, sabe? Então, decidi regravar e até porque hoje eu tenho mais inscritos aqui no canal e eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco dessa realidade. Então vamos lá. Quando eu me formei em pedagogia, aí eu conheci uma realidade. A primeira escola que eu trabalhei, eu me recordo até hoje que enquanto eu fazia a entrevista com a diretora, eu com essa minha mania, né, eu acho que eu fiz correto, sabe, em ter falado que eu tenho epilepsia, mas essa palavra assusta, sabe, as pessoas assim, associam com a convulsão. Só que eu expliquei, eu falei, não, as minhas crises são focais desperceptivas, eu desligo. Só que quando eu falei que eu tenho epilepsia, a diretora na hora fez assim, ó. Ah, é? Cara, eu lembro até hoje dela me olhando daquele jeito, e eu pensei, ixi, Maria, não sei se deu boa. Inexperiência, isso se chama. Eu já deveria ter, né, percebido, notado que houve ali já um preconceito, porque eu já estava formada, mas ela me deixou como auxiliar. Eu deveria ser professora. A primeira vez que eu tive crise, eu lembro de flashes, né? E eu lembro que ela falou assim pra mim: "Ai, querida, vai pra casa descansar", né? Só que eu não lembrava nem o caminho de casa, porque eu desligo, eu esqueço das coisas. No dia seguinte, o que aconteceu? Na hora que eu cheguei, eu nem entrei em sala. Ela me chamou pra conversar e aí ela falou assim: "Ai, querida, sabe o que que é? É que você não tem perfil com a vaga". Sabe, gente? Nossa, isso quando eu lembro até hoje, gente, isso dói tanto. Porque assim, eu estudei para ser professora, sabe? E na época eu era apaixonada pela educação infantil. E por preconceito, essa escola perdeu uma grande profissional. Não tô querendo me achar, não, mas eu sou uma ótima profissional, eu sou muito dedicada naquilo que eu gosto. E quando você gosta de algo, as coisas fluem, as coisas acontecem. E aí, eu até cheguei a falar com um advogado e ele até falou: "Olha, Fer, se entrar vai ser um pouco difícil porque você ainda estava no período de experiência. Então fica complicado mesmo pro meu lado, sabe? Para mostrar que era preconceito e não foi diferente, sabe? Claro que eu entrei contra a escola, não foi diferente. O juiz alegou realmente isso. Ai, gente, é tão difícil, sabe? Talvez se as pessoas conhecessem um pouco mais a realidade de quem tem epilepsia, de que a gente não consegue parar em nenhum emprego, talvez isso ajudasse. Mas enfim, gente, depois dessa frustrante experiência, que ali, depois de um tempo, eu vi que houve muito preconceito, eu passei por uma outra. Eu fui trabalhar em uma escola particular também. A primeira era escola particular, a segunda também. E aí, quando eu tava fazendo a entrevista, na hora que eu tava conversando com a pedagoga, eu comentei que eu tenho epilepsia. Eu acho que tem que ter responsabilidade de falar, eu tenho epilepsia, porque, assim, as minhas crises não são nem as convulsivas, eu desligo, né, as crises de ausência, mas as pessoas não sabem identificar, as pessoas não sabem reagir, então eu preciso informá-las. E aí, quando eu disse que eu tenho epilepsia, a pedagoga olhou pra mim e falou assim: "Mas é contagiosa?" Gente, ela falou isso pra mim, sabe? E até eu fiquei chocada com o que uma pedagoga falou.
Depois disso, gente, dessa desinformação da escola, de eu ter tido crise, não, eu lembro que não souberam me socorrer também, mas a questão nossa, quase que eu falei o nome daquela escola, da primeira escola que acabou me demitindo, ali eu vi o quão desinformada a sociedade era e ali eu falei, ai, não quero mais, eu tô cansada de ser humilhada toda vez que eu tenho uma crise, eu sou demitida, não quero, eu vou para outra área. E aí fui para a área administrativa. Eu acho, gente, que essa, de verdade, foi a pior de todas, acreditem. Mal sabia eu que qualquer área que eu fosse, se eu fosse médico, se eu fosse para a área da saúde, se eu fosse para a área da educação, se fosse para a área administrativa, se fosse particular, eu seria demitida. Hoje eu sei disso. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho experiência em todas essas áreas, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, quanto na área administrativa. Eu digo assim na área da saúde porque eu trabalhei em um hospital. E é essa frustrante experiência que eu vou contar para vocês. Quando eu fiz a entrevista com o meu chefe lá da época, eu me lembro que eu falei para ele que eu tenho epilepsia, porém eu tive que explicar, né, falar que a minha epilepsia era diferente, que na época eu já fazia o uso do VNS, que é uma terapia diferente para quem tem a doença. Eu vou ser bem breve aqui para vocês, caso você esteja chegando agora. O VNS é um estimulador neuromodular, ele é implantado aqui, abaixo da clavícula e ligado no nervo vago. É mandado descarga elétrica lá para o meu cérebro conforme a configuração que o meu neurologista deixa. E com o VNS, eu tenho um ímã, tá? Eu vou deixar a foto dele aqui do ladinho. Quando a pessoa percebe, minha mãe, meu marido, as pessoas ao meu redor que me conhecem, pegam o meu ímã e passam em cima que liga na hora o meu VNS e eu volto bem rapidinho. E eu passei todas essas informações pro meu chefe. Não, tudo bem. Ele falou, não, tudo bem, ok. Informei a minha colega, tá, do lado que trabalhava comigo. Eu já percebi que ela é, né, bem insensível, mas eu fiquei na minha. Só que assim, gente, eu senti dificuldade, né, pra aprender no começo. Na verdade, todo mundo tem, mas eu dei conta. E o que aconteceu? Teve um dia que me deu crise. Pois é. E aí, se vocês me perguntarem, e aí te demitiram no dia seguinte? Não, não, não. Eu não sei se teria sido menos pior se eu tivesse sido demitida do que o que aconteceu comigo quando eu tive crise. Nossa, Fer, mas foi tanto assim? Foi. Vamos lá. Tava lá eu trabalhando, até que, puf, desliguei, né? E aí, no começo, quando eu coloquei o VNS, eu não tinha auras ainda, tá? Aura é quando você percebe que vai ter uma crise, tá? Hoje eu tenho aura. E aí eu consigo evitar passando o ímã do VNS. E aí eu não percebi, né? E tive uma crise, desliguei. E eu me lembro que a minha colega de trabalho dizia que eu era fresca, sabe? Porque eu tinha muita dificuldade no começo. Ela falava, isso é frescura. Acho que uma hora ela até percebeu que eu não tava bem. E aí ela comunicou um médico. Me levaram pro pronto-socorro do hospital, tá? Sendo que eu falei, quando eu tiver uma crise, o meu ímã do VNS está aqui na gaveta, você passa. Não, o que fizeram comigo? Me levaram pro pronto-socorro do hospital. O médico, em vez de olhar o meu prontuário de funcionária que tinha lá todos os remédios que eu tomava, não. O que ele perguntou pra mim? Fernanda, quais remédios você toma? Só que, gente, quando eu tô tendo crise, eu desligo. Eu não me lembro das coisas. Eu fico perdida. E aí, eu me lembro, assim, que eu tentava puxar e não vinha, sabe? Não vinha na minha cabeça. Eu, ai, não sei, não me lembro. E eu puxava, e aquela pressão dele olhando pra mim pra eu falar. Gente do céu, tenso pra caramba, sabe? E aí eu consegui falar alguns que eu tomava na época. Sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente injetaram o remédio na minha veia, ao ponto de eu ficar tonta por 2 dias. What? Vocês têm noção o que é isso? Ah, não, vai pra casa. Vai pra casa descansar. Aquela história, vai pra casa descansar. Eu voltei a pé pra casa, voltei de ônibus, peguei ônibus, voltei pra casa tonta. Eu sei que eu fiquei dormindo, gente do céu. Eu dormi o dia todo. Eu fiquei chapada de remédio. Vocês têm noção o que é isso? Que despreparo é esse? Um hospital
não saber reconhecer uma crise de ausência e injetar remédio na veia, sendo que você só precisava passar o ímã do VNS. Eu orientei, gente. Eu não me conformo com uma coisa dessa. E assim, gente, eu não quero generalizar. Mas vocês já pensaram que se eu tivesse alergia a algum tipo de remédio anticrise e falasse o nome desse remédio para eles e eles injetassem na minha veia a quantidade que eles injetaram, vocês acham que eu estaria hoje aqui contando essa história para vocês? Não estaria. Pergunta para qualquer médico. Eu não estaria aqui. Então, assim, olha o nível do despreparo de um hospital. Vocês entendem agora por que eu digo isso, que foi o mais terrível de todos? Ou seja, além do despreparo profissional em relação à epilepsia, que é óbvio que eu preciso trazer isso aqui para o meu canal, há também a questão da discriminação que eu sofria com a minha colega de trabalho, porque ela praticamente dizia que eu era uma incompetente, só faltava dizer com todas as letras. Eu me lembro no começo que quando eu estava aprendendo, poxa, gente, eu não sou da área médica, eu sou da área da educação, mas eu quis fugir da área da educação em decorrência do preconceito, sabe? E aí ela simplesmente não ter a paciência, dizer que eu era fresca e praticamente me chamar de incompetente. Sabe? E aí, quando eu ter crise, em vez de passar o ímã do VNS em mim, ela me manda direto pro pronto-socorro, pronto atendimento do hospital. Para vocês terem uma ideia o quão bem eu estava indo ali naquela área, porque eu estava conseguindo colocar inúmeras, né, de 38 a 40 cirurgias no mapa, sobrava tempo, o que eu comecei a fazer? Eu peguei todos os documentos antigos que estavam ali numa gaveta. Gente, eu fiz isso, eu consegui separar tudo por datas, sabe? Deixar organizado. E talvez isso doesse o cotovelo da minha colega, porque ela via que eu tenho uma doença que me limita no começo, né? Mas quando eu pego o jeito, eu vou longe, como qualquer outra pessoa quando quer trabalhar e é responsável, vai. E isso incomodava bastante ela. Eu não fui demitida no dia seguinte, porém, lá estava eu rezando e torcendo para passar o meu período de experiência. Quem disse, gente? No meu último dia do período de experiência, tchau. Você não tem perfil para vaga. É sempre assim. A partir dali, nossa, gente, foi devastador, sério. Falei, meu Deus, eu não vou parar mais em emprego nenhum. Eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer na minha vida? Sabe, fiquei muito mal, muito mal. E ali foi quando eu conversei com a minha cunhada, que a gente é muito amiga, e ela falou, Fê, por que você não faz o PSS? Né, que é o processo seletivo simplificado para professor aqui do Paraná e tem em todos os estados brasileiros. Tá aí, pronto, vou fazer. Será que eu não vou ser demitida? Falou, Fê, é emprego público, não tem como. Falei, pronto, então tá. E isso, gente, é outra experiência humilhante, porque assim, da área particular, essa do hospital foi a mais terrível, mas essa do estado, eu posso dizer que foi a mais humilhante que eu passei. Mas não vai caber para contar tudo aqui neste vídeo, então vai ficar pro próximo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o seu like. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho e de deixar aquele comentário, aquele pontinho básico, só para dar aquele engajamento legal no meu vídeo. Beleza? Mas eu gostaria que vocês compartilhassem aqui embaixo comigo, por favor, a experiência de vocês em relação ao mercado de trabalho, porque eu sei que quem tem uma epilepsia refratária não consegue parar emprego nenhum. Prova disso são todos os comentários em grande parte dos meus vídeos. Então, por favor, deixa aqui embaixo para as pessoas de fora, se assistirem esse vídeo, verem que a nossa vida de simples não tem nada. Então, a gente se vê na semana que vem. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. E até lá. Tchau, tchau. E por os gramas. Não, sério, eu não sei. Que eu era. Como é que fala? De